chamo de um verdadeiro fracasso. No deserto, caminhonete quebrada, o que a gente vai fazer? Isso não é um fracasso, não. Isso é literalmente um deserto. Porque fracasso seria se alguém viesse aqui e tentar nos ajudar e não tivesse conseguido consertar a caminhonete. Como assim? Amiga, funciona exatamente como acontece nas licitações públicas. Quando nenhum licitante interessado aparece, nós temos uma licitação deserta. Agora, quando os licitantes não apresentaram as documentações corretas, eles foram inabilitados ou desclassificados, aí sim nós temos uma licitação fracassada. É diferente. E além disso, sabe, não é um fracasso não, porque a gente ainda tem aquela garrafa de água lá na caminhonete. Então, eu tô despreocupada. Mas eu tava precisando disso. O que você falou, amiga? Ei, pessoal! Hoje eu tô aqui para conversar com você sobre uma matéria que responde a 27% das questões de prova de licitações públicas. Esse tema aí que vocês não gostam tanto, eu vou mostrar que é fácil. Pessoal, conceitos de dispensa e inexigibilidade de licitação. Dispensa de licitação. Dispensa de licitação é quando a própria Lei 8666 dispensou o procedimento licitatório. Então a própria lei falou, olha, nessas situações aqui não é necessário realizar um procedimento licitatório prévio. A administração pública pode contratar diretamente. Não precisa de fase de habilitação, de fase de análise das propostas, não precisa de nada disso. Diretamente a administração pública pode contratar. Por exemplo, numa situação de guerra, de calamidade pública, de emergência, você acha mesmo que seria algo interessante, eficaz e necessário realizar um procedimento licitatório? Estou diante de uma emergência? Não, né, gente? Essa é uma das situações que encontra-se prevista na Lei 8666, que estabelece as hipóteses de dispensa. Tem que ler pelo menos de 3 a 4 vezes antes da prova, correto? Esses artigos aí que tratam sobre a dispensa de licitação. Não dá para não saber. E a inexigibilidade? Pessoal, a inexigibilidade, por sua vez, trata das situações em que é inviável competir. Né? Não há por que realizar um procedimento licitatório, porque, por exemplo, eu não tenho outro fornecedor, o fornecedor é exclusivo. Para que eu vou fazer um procedimento para seleção da melhor proposta se só uma empresa pode prestar o serviço? Não justifica, não é verdade? Pessoal, a lei traz algumas situações exemplificativas, mas esse rol não é taxativo, correto? Situações de inviabilidade de competição, de inexigibilidade de licitação. Por exemplo, a primeira situação que eu falei com vocês é quando o fornecedor é exclusivo. Segunda situação também que a gente tem que estudar é quando a administração pública quer contratar um serviço, um produto que exige uma notória especialização da empresa que vai prestar aquela atividade. Uma notória especialização é algo muito específico. Nessa situação é possível também contratar uma empresa, por exemplo, de consultoria, para prestar um serviço de consultoria específico ali, mediante uma inexigibilidade. Ou seja, a administração pública também pode contratar diretamente sem realizar o procedimento licitatório prévio. Terceira situação que também está nesse rol exemplificativo é a situação da contratação de um artista consagrado pela mídia. Quando, por exemplo, o prefeito do seu município quer realizar aí um show, ele não vai fazer um procedimento licitatório para contratar a Ivete ou a Cláudia Leite. Você imagina a confusão que ia ser se houvesse uma coisa dessa? Não precisa, correto? Então, nas duas situações, tanto na dispensa quanto na inexigibilidade, não é necessário realizar o procedimento administrativo prévio. A administração pública pode contratar diretamente. Não precisa de um procedimento para selecionar quem ela vai contratar. Ela vai lá e contrata a empresa diretamente. Só que na dispensa, a própria lei já estabelece quais são as situações em que a administração pública vai contratar diretamente. Na inexigibilidade, por sua vez, eu estou diante de uma situação em que é inviável competir. A lei não estabelece um rol taxativo de situações em que é inviável competir, não estabelece, mas ela fala aí de algumas situações em que a gente já conversou aqui, quando, por exemplo, estivermos diante de um fornecedor exclusivo, um serviço técnico especializado ou a contratação de um artista consagrado pela mídia.
Beleza? Esses dois conceitos respondem a 27% das questões de prova, não dá para não saber. Quem tem o manual sabe quais são os aspectos, os incisos mais cobrados da Lei 8666. Se você ainda não tem o manual, acesse agora o www.gabrielaxavier.com.br, faça o download do capítulo de licitações, então é /licitacões, www.gabrielaxavier.com.br/licitacões. Faça download, conheça essa metodologia, inscreva-se na lista de espera, porque o manual está totalmente esgotado, a gente não tem previsão de novas vendas, mas vamos aguardando. Mas aqui para fechar a aula eu quero falar com vocês também sobre dois conceitos que geram muita confusão: licitação deserta e licitação fracassada. Pessoal, licitação deserta é quando eu estou diante de um deserto. Quando você está diante de um deserto, você vê alguém? Você enxerga alguém no deserto? O deserto é deserto, correto? Então, gente, licitação deserta é aquela que ninguém apareceu. Não houve interessados, nenhuma empresa apareceu, né? Nenhuma empresa encaminhou a documentação de proposta, nenhuma empresa está interessada. Beleza. E a licitação fracassada? É quando eu estou diante de um verdadeiro fracasso. Como assim, professora? Pessoal, um fracasso, né? O procedimento licitatório foi instaurado, o edital foi publicado, tudo foi feito certinho, só que apareceram interessados. Só que todos os interessados ou foram inabilitados ou desclassificados. Ou a documentação deles não estava em conformidade com o edital, ou a proposta deles também não estava em conformidade com o edital. Aí sim eu estou diante de um verdadeiro fracasso. Né? Os licitantes tentaram, eles querem ser contratados pela administração, mas não apresentaram a documentação correta. Então são dois conceitos distintos. Licitação deserta é quando a licitação foi instaurada, o processo foi instaurado, o edital foi publicado, mas ninguém apareceu. É um deserto. Licitação fracassada é quando houveram interessados, entretanto eles foram inabilitados ou desclassificados. Nessa situação, gente, quando todos os licitantes foram inabilitados ou desclassificados, a administração pública vai abrir um prazo de 8 dias para que esses licitantes possam o quê? Alterar a documentação, corrigir os erros ali para que a administração pública dê continuidade ao procedimento licitatório. Então ela vai abrir um prazo, tipo assim, licitantes, documentação não tá ok. Vou abrir um prazo aqui para vocês corrigirem isso aí. Tá bom? Porque aí, gente, é uma economia de tempo. Porque se a administração pública tivesse que instaurar um novo procedimento licitatório, você imagina a perda de tempo que o poder público não ia ter, não é verdade? Bom, gostaram dessa dica? Se gostaram, deem uma força, compartilhem, curtam esse vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações que o YouTube não tá mostrando pra todo mundo, não. Quem ainda não fez o download do capítulo de licitações públicas e do capítulo de constitucional, acesse o site agora, www.gabrielaxavier.com.br e aproveitem. Tchau, tchau! Olá pessoal, eu vim falar aqui sobre minhas duas novas aquisições, que são os manuais de Administrativo e Constitucional da professora Gabriela Xavier. Esses dois manuais são diferentes de tudo aquilo que a gente costuma ver por aí, porque eles têm um método diferenciado. Eles trazem os assuntos mais cobrados em prova, as questões mais cobradas, tem as frases poderosas, que são as frases que respondem boa porcentagem das questões. E o melhor de tudo isso, a gente consegue ler isso em menos de 2 semanas, porque o livro é pequenininho, diferente daqueles livros enormes que a gente costuma ler na faculdade. Fantástico! E traz tudo aquilo de importante que a gente precisa ter para a prova, inclusive traz frases poderosas e flashcards para a gente revisar na véspera de prova.